Glória a Deus, louvado seja seu nome, viu? Coisa tremenda, né? Como é bom estarmos na presença do Senhor. E eu falei com a Raquel de manhã, ela falou que ela não estava bem da voz, né? Imagine se tivesse, né, pastor? Ô, glória! Eu costumo chamar ela do canarinho de Jesus. Sal da igreja com o pastor Jesus, amém? Irmão, para mim é um testemunho, por quê? É algo simples, mas eu glorifiquei Deus a manhã todinha, que eu achei tremendo, até me emocionei no trabalho. E eu dividi isso com minhas colegas de trabalho, ela realmente falou, é um milagre, viu? Eu indo para o meu trabalho, tem um pé de... Aliás, eu vou primeiro ler aqui em Salmo. É em Salmo 40, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, pela ajuda de Deus, e o Senhor, Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. E quando nós esperamos com Deus em paciência, né, tudo acontece sobre as nossas vidas, irmãos. Muitas vezes você pode falar assim, mas isso é um testemunho, que besteira. Para mim foi um testemunho, porque foi algo que eu pedi para Deus. E tudo que nós pedimos para Deus com fé, nós alcançamos, né? E eu até levei assim na brincadeira, né, o que eu tinha falado, né, mas... E Deus ouviu o que eu pedi. Eu indo para o meu trabalho, tenho uma mangueira, né? Tem um pé de manga, e ele é cheio, fica aquelas frutas bonitas, né? Aí, olhando para ele, eu olhei outro dia, né, tem mais ou menos no mês passado, eu falei, Senhor, eu quero uma manga desse pé. Aí foi passando, né? Aí eu olhava, e todo dia eu olhava aquela fruta lá em cima, né? Mas quando sempre tinha, já estava tudo estragado, os passarinhos tinham chegado primeiro, né? Aí eu falei, Senhor, eu não quero essa daí não, eu quero a fruta caída no pé na hora que eu estiver passando. Olha a exigência, pastor. E por isso que eu falo, foi algo que eu chorei amanhã, porque foi uma coisa tremenda. Hoje de manhã, avistei de longe, fui me aproximando do pé de manga, pastor. Próximo, quando eu estava chegando próximo, eu escutei aquele barulho caindo, e a manga rolou, veio bem nos meus pés. Eu falei, olha como Deus é tremendo, gente. É algo simples, mas é coisas que nós pedimos para Deus, e Deus ouve nosso clamor. Aí eu fiquei a manhã toda com a manga assim em cima, né, da mesa, né? Me deu até dó de chupar a manga depois, sabe? Eu falei, ô Jesus, tem misericórdia, né? Às vezes as pessoas falam, na feira tem, no sacolão tem, irmãos. O que eu quero falar para os irmãos, porque Deus ouve nossos pedidos, nosso socorro. Você que está em casa, está desanimado, esperando em Deus um milagre, Deus nos surpreende com as pequenas coisas. Foi algo tão simples, mas Deus ouviu aquilo que eu queria, o que o meu coração almejava, irmãos. Nós temos que dar graça a Deus em tudo. Aí eu senti de dar esse testemunho para acrescentar a fé daqueles que estão em casa, muitas vezes estão aqui, está desanimado, né? Fala assim, mas pediu para Deus uma manga. Mas eu achei aquilo tão tremendo, eu glorifiquei a Deus e fui ao caminho falando, meu Deus, como tu és lindo, maravilhoso. Deus me deu algo tão simples. Eu tinha que dar graças a Ele pelo algo que aconteceu e do jeito que eu pedi, Ele atendeu o meu pedido. A fruta caiu na hora e é como se diz, né? Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar, se Deus não permitir. Aí eu fiquei maravilhada, falei, meu Deus, como Deus é poderoso, né? Deus é maravilhoso. Nós que somos falhos na presença deles, somos ingratos, né? Muitas vezes pedimos algo para Deus e não temos paciência em esperar. Aí muita gente, às vezes, pede para Deus um carro, uma casa, uma porta de emprego, pede muitas outras coisas, ainda não chegou a hora, irmãos. Porque o tempo determinado de Deus não é o nosso. No dia que eu pedi para Deus aquela manga, não era do dia de eu chupar aquela manga. E foi passando que eu falei assim, não vai mais nem cair nenhuma. Aí hoje eu olhei assim, a manga veio ao meu pé. Eu falei, como Deus é maravilhoso. Algo tão simples. Aí eu falei, como que pode, né? Muitas vezes as pessoas pedem bênção para Deus, não chega naquele tempo, se desanima, se afasta da presença do Senhor, vira as costas para Deus. E nós não devemos fazer isso. Nós devemos esperar em Deus com paciência e ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé, esperança também, que no momento certo aquilo vai acontecer na sua vida. Digo assim, que às vezes eu em casa, eu tenho um exemplo em casa, né?
Eu quero algo assim tão rápido, e não é do meu tempo, é o tempo de Deus, né? Que meu filho é batizado e está desviado. Eu falo, Senhor, estou esperando em Ti. E ele conhece bem a palavra, ele tem temor às coisas de Deus, mas está afastado dos caminhos do Senhor. Quando Deus nos chama para a obra, irmãos, e outro exemplo em casa, que às vezes eu vou falar, ele não está assistindo mesmo. Eu me arrumo e venho para a igreja, sabe? Porque eu acho assim, que nós devemos ter compromisso com a obra do Senhor. O pastor nos capacitou para ajudar ele na obra. O pastor nos capacitou para servir a Deus. Nós temos que ter exemplo, né? Seguir e obedecer aquilo que o pastor muitas vezes nos chama para vir para a igreja nos cultos de quarta-feira, aos domingos. E muitos irmãos estão brincando com Deus. Muitos irmãos, às vezes, têm oportunidade de vir para a igreja e não vêm. Muitos irmãos, às vezes, falam, não vou porque hoje eu estou cansado. Irmão, cheguei do trabalho, acho que era 7h10. Falei, não, vou ter que ir. Eu falei, pastor, que eu tenho um compromisso. O pastor nos forneceu cargo para ajudar ele, não foi para ficar em casa. E em casa eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo, o pastor sabe do que eu estou falando. Porque muitas vezes estou cansado, parece que está morto e cansado, né? Agora eu faço o seguinte, eu me arrumo e vou. Eu falo, cada qual tem que saber do seu compromisso com Deus. Cansado ou não cansado, tem que comparecer. E Deus se agrada muito disso, né? Às vezes nós sabemos que o nosso pastor está cansado. Muitas vezes o pastor ora aqui sozinho. Muitas vezes a gente sente assim, né? E o pastor carrega o fardo de todos nós. E não é brincadeira, irmãos. Nós temos que ajudar, se avivar. O tema esse ano é avivamento. Não deixa o cansaço nem a preguiça tomar conta, amarrar tuas pernas. Às vezes você está sentado no sofá, fala, vou descansar, não descansa nada. Amanhã tem que acordar cedo para trabalhar. Então, por isso, agiu ali mesmo, é uma prova viva. Vai dormir meia-noite e acorda 3h da manhã, ou é 2h e pouca. E chega, vem para a igreja, vem para os ensaios. Só quando não dá para ela vir que ela avisa, hoje eu não vou para o ensaio. A gente entende, porque sabe que a caminhada dela é grande, dá cansaço. Se Deus fosse olhar para cansaço, não daria nada para nós. Se Deus fosse olhar para aquele que está sentado no sofá, clamando a Deus querendo bênção, muitas vezes Deus abençoa porque Deus é misericordioso. Quantas pessoas hoje poderiam estar aqui no culto de testemunho, no culto das quarta-feiras, mas estão em casa, na frente da televisão, às vezes não estão fazendo nada. Isso é muito triste, irmãos. Eu me entristeço com isso, que hoje o povo está procurando pretexto para tudo. E Deus não se agrada disso. Como é que Deus vai te abençoar desse jeito? Você não faz um sacrifício para vir para a casa do Senhor? A gente tem que buscar o Senhor enquanto a gente pode achar. E tudo que você quer, Deus te dá. Agora, se você também tem que sacrificar para a casa do Senhor, irmãos. Eu sei que muitas pessoas podem estar falando agora, eu só vou no culto de domingo. Mas por que só no culto de domingo se tu pode estar aqui hoje? Por que tu é domingueiro? Quando você pede algo para Deus, Deus escuta. Muitas vezes sua bênção tarda, porque você também é tardio para a obra do Senhor. Eu escutei de uma pessoa, há uns 20 dias atrás, falou para Deus assim, chegou do trabalho e falou assim, Senhor, quando é que eu vou arrumar outro trabalho? Aí eu pensei comigo, no dia de sono nunca é de tarde. Sabe por quê, irmão? Eu falei, isso é alguém que eu conheço. Porque essa pessoa não tem desempenho para vir para a casa do Senhor. Essa pessoa está morta espiritualmente. Essa pessoa não faz sacrifício. Muitas vezes chega do serviço até cedo, dá tempo de vir, mas não vem. Se todos nós fossemos olhar para cansaço, irmãos, no dia seguinte a gente não iria trabalhar, né, pastor? A gente tem que estar ali, porque é o nosso ganha-pão. Cansado ou não, tem que ir. Se você não for, não recebe salário. Então, irmãos, vamos olhar mais para Deus. Vamos marchar, avançar. Vamos ser avivados na presença de Deus. Mas, para isso, nós temos que estar na presença dEle.
Tem muitos que só querem a benção, mas não quer o dono da benção. E eu me entristeço muito com isso, meus irmãos. Eu estou falando assim, não foi o pastor que mandou falar, do meu coração mesmo. Porque eu me entristeço com a quantidade de irmãos que vêm no culto de testemunho. Muitos estão virando as costas para Jesus e é muito triste. Muitos, uma dor de cabeça, não vou porque eu estou com dor de cabeça. Enquanto você tomar em casa um analgésico, quando chegar na igreja, a dor de cabeça já passou. Eu estou aqui com a joelheira. Quando meu problema de joelho é uma coisa grave, pastor, mas eu creio em Deus numa cirurgia. Porque eu estou com um minúsculo do meu joelho está rompido, descolou. Então, o caso é de cirurgia. Eu falei para Deus, Senhor, eu não quero ficar sem minhas pernas. Porque eu não quero ficar longe do teu trabalho, da tua casa, e nem quero deixar de ir para a igreja. E até aqui Deus tem me sustentado. Eu uso joelheira, estou andando normal, só não posso correr, né, pastor? Mas graças a Deus, Deus tem me sustentado. Venho para os ensaios a terça-feira também, para a honra e glória a Senhor Jesus Cristo. Mas se eu fosse olhar para o problema do joelho, eu estou indo trabalhar sim. Porque para a igreja eu não posso vir. Amém? E é isso que eu deixo para os irmãos, né? Que os irmãos olhem mais para Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?